Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Você que está chegando aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E se você já é um inscrito e está sempre aqui acompanhando o nosso canal do No Ar Podcast, você também pode deixar seu comentário, compartilhar a nossa transmissão aí para que mais pessoas sejam alcançadas pela nossa missão aqui de agregar na vida das pessoas. E hoje, sexta-feira, é um dia diferente do nosso No Ar Podcast, porque nós tivemos um problema técnico no dia da gravação do nosso podcast, que vai ao ar nas quintas-feiras. Devido a isso, nós tivemos que passar para sexta-feira e eu quero já dar boa noite para a minha convidada de hoje e já pedir desculpas aqui ao vivo a ela pelo transtorno, pelo imprevisto. Seja muito bem-vinda, Tânia Terra, ao nosso No Ar Podcast. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Não tem problema nenhum, acontecem, imprevistos acontecem e faz parte. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz e agradecida pelo convite. Vai ser muito legal. E a Tânia, gente, que tem mais de 20 anos aí de experiência com trabalho com noivas. É uma das referências aqui na nossa região. Quando o pessoal vai casar, aí a mulher já logo entra em contato com a Tânia e fala: Tânia, ó, reserva a agenda aí, que tal dia eu vou casar e quero fazer o penteado com você. E hoje a gente vai conhecer a história da Tânia, né? A história pessoal dela, profissional também, como que surgiu a questão do penteado na vida dela e por que exclusivo aí trabalhar também com noivas. Um podcast bem legal que eu já convido você aí compartilhar para os grupos no Instagram, mandar aí para sua amiga que vai casar, quem sabe, né? Manda para ela aí, é uma ótima oportunidade de você conhecer melhor a Tânia também. E é a primeira vez que ela participa de um podcast, né? Então ela vai contar coisas aqui que ela nunca contou em lugar nenhum, porque é a primeira vez que ela participa de um programa assim. Então, um podcast muito interessante, muito legal, que você vai curtir hoje. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast. Graças a vocês, a gente pode ter podcast de qualidade como o de hoje. O Plano SAF, com SAF assistencial. Tem o SAF Pet. Olha que legal. Você aí que está assistindo nosso programa, é morador de Nova Friburgo? Você pode incluir o seu melhor amigo agora também no seu SAF assistencial. O SAF Pet, apenas R$12. R$12 você inclui aí o seu cachorro, o seu animal de estimação no SAF assistencial. E com o SAF Pet, você vai ter descontos em clínicas veterinárias, pet shop, em vacinação. Vai ter também um aplicativo onde você vai ter a caderneta de vacinação do seu melhor amigo. Olha que legal, né? Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, é morador de Nova Friburgo, já faça o seu SAF Pet e inclua também no SAF assistencial, beleza? E lembrando que você que é associado SAF ou SAF Pet também tem acesso ao Sou Vantagens, que é o clube de descontos da SAF. Você tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados e sempre tem um sorteio bem legal rolando dentro da plataforma. Se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você. Amigos fazem planos, SAF assistencial e SAF Pet. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. A Free Online é nossa grande parceira aqui do nosso podcast e ela está disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. Tem Free Online com os melhores planos de internet para você. Então, tá assistindo nosso No Ar Podcast, que é uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão. Internet para você trabalhar em casa, para assistir filmes, séries, sem travar. A Free Online é a melhor opção. Acessando o QR Code que está aqui embaixo, você vai direto para o site da Free Online e lá tem todos os planos disponíveis para você. Inclusive, a Free Online agora também tem TV por assinatura. Bem legal, né? Então, você pode acessar o site e conferir todas as novidades da Free Online. O Instagram deles também é @freeonline. Também grande parceiro do nosso podcast lá em Friburgo é a Soneca Home. A Soneca Home está localizada no bairro Duas Pedras e lá você encontra verdadeiros especialistas que vão ajudar você a decorar a sua casa. E lá você, claro, transforma a sua casa em lar
com móveis lindos, móveis para deixar a sua casa maravilhosa, desde passando pela cozinha, na sala, no quarto, mesas extensíveis de 4, 6 lugares, sofá, sofá-cama, tem sofá retrátil, cama box, cama com baú, cabeceiras, travesseiros, tudo isso você encontra na Soneca Home, além de itens de decoração. Muito legal, né? Soneca Home, transformamos casa em lá, e você pode acessar o Instagram deles, está aqui no QR Code, e conferir todas as novidades. Soneca Home, localizada em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras. E aqui em Bom Jardim, nosso grande parceiro também é o Dr. José Edmo, que tem o Espaço Saúde e Bem-Estar, com uma grande variedade de profissionais que vão te atender na sua saúde e no seu bem-estar. O Dr. José Edmo é nutricionista oncológico. E lá no Saúde e Bem-Estar também tem laudo para bariátrica, né? Você que precisa fazer cirurgia bariátrica, lá também você consegue o seu laudo psicológico para bariátrica. Também você encontra lá no Saúde e Bem-Estar o Spa dos Pés. Também tem uma grande variedade como massoterapia, shiatsu-terapia, fisioterapia. Muito legal. Profissionais que trabalham com psicanálise e também psicologia. Uma grande variedade de profissionais para poder te atender na sua saúde e no seu bem-estar. Localizado no bairro Jardim Ornelas, próximo ali à Ponte Seca, não tem erro, na RJ 116. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, tá o QR Code aqui, e tirar todas as dúvidas. Espaço Saúde e Bem-Estar. Grande abraço para o meu amigo Dr. José Edmo e toda a equipe que atende você com muito carinho aqui em Bom Jardim, beleza? E, claro, se você quiser que sua marca esteja conosco aqui no nosso No Ar Podcast, basta mandar uma mensagem no nosso direct no Instagram que a gente conversa, beleza? E vamos começar o nosso bate-papo aqui no nosso programa de hoje. E, Tânia, eu queria saber, você é bonjardinense mesmo? Você nasceu aqui em Bom Jardim? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Tiago, prazer, novamente. Eu me chamo Tânia, sou bonjardinense, nasci aqui mesmo. Sou casada com o Denis, que inclusive esteve aqui recentemente. Sim. Tenho 2 filhas, Bibiana e Dora. E é isso, Bom Jardim. Que legal, que legal. E como que surgiu essa questão da beleza na tua vida? Já foi desde criança? Como que isso surgiu aí na sua trajetória? Essa história me emociona bastante, porque eu, quando era pequena, a gente teve uma infância muito difícil, né, devido à história da minha mãe. Então, a minha mãe nos criou sozinha e nós somos 9 filhos. Uhum. E aí, ela sozinha, precisando nos criar, ela trabalhava durante a semana na escola, tinha 2 serviços, né, na verdade, 2 trabalhos. E no final de semana, ela se especializou, ela fez um curso de cabeleireira. E aí, aos domingos, sábado e domingo, ela atendia na nossa casa as clientes dela. E a gente, muito pequenininho, ficava assistindo a minha mãe trabalhar, fazer cabelo, aquela correria toda. E eu acredito que, de tanto ver, parece que entranhou, né? Aham. Entre as minhas irmãs, acho que eu fui a que mais assim se identificou, porque à medida que eu fui crescendo e traçando minhas escolhas para a vida, em um dado momento, depois de outras experiências profissionais também, eu comecei. Um dia eu estava em casa e aí eu queria esticar o cabelo. Chegou uma fase, aí uma época que era uma febre alisar cabelo. Sim. E eu cismei que eu tinha que alisar. E aí minha mãe já tinha um material muito antigo, Aham. que são as chapinhas, né, de hoje, as pranchas. E ela já tinha, mas ela é daquela época que esquentava no fogo. Nossa. Então, só, né, a tecnologia chegou e trouxe essa facilidade. Então, eu comprei uma prancha e passei no meu cabelo. Quando minhas amigas viram o resultado, aí, ai, faz em mim, faz em mim. Então, ficou aquela coisa de colega. Ah, eu vou lá na sua casa para você fazer uma prancha no meu cabelo. E aí eu comecei a fazer. E dali, é como se tivesse dado um estalo, assim. E começaram a aparecer algumas pessoas achando que eu fazia cabelo e cobrava, e perguntando: quanto que você cobra para fazer uma chapinha, uma prancha no meu cabelo? Eu não sabia. Falei: ué, e agora? E aí daí começou essa história. Começou entre amigos em casa,
E então as pessoas começaram a me procurar e eu comecei a fazer cobrando R$ 5, R$ 10. E aí depois eu vi a necessidade de realmente aprender, porque nessa de fazer sem muito conhecimento, Aham. coisas deram errado também. Entendi. Todo começo é assim, né? A gente vai. É aquela. Teve até um meme que saiu na internet, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Exatamente. E é bem assim mesmo. A vida de empreendedor, a vida de quem trabalha por conta própria, primeiro você vai dar o pontapé com o material que você tem, com o que você tem, e depois você vai aperfeiçoando, né? Sim, exatamente. Eu fui de cara, assim, vamos fazer. Porque eu sempre fui, assim, ousada nesse sentido. Para Aham. algumas coisas eu sou muito tímida e eu sou mais, assim, reservada para ter atitude, sou mais conservadora, penso Aham. bastante. Mas determinadas coisas eu tenho uma certa ousadia. Então, quando começou a aparecer gente querendo fazer cabelo, eu falei, vamos embora. Quando eu vi que começou a dar errado, eu falei, opa, eu não posso fazer assim sem saber o que eu estou fazendo também, porque aí eu já estou lidando com pessoas, com outras Certo. pessoas. E aí eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireira, tem bastante tempo atrás, são mais de 20 anos de estrada aí. Fiz o meu primeiro curso, aí comecei a atender na minha casa. Na Aham. varanda da minha casa eu montei um salão assim bem, né, Uhum. simples. E aí as pessoas começaram e aquilo me trouxe uma emoção muito grande, porque eu lembrei muito da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu muito nova, muito jovem, aos 60 anos. Infelizmente, ela sofreu um infarto fulminante. Então, aquilo me trouxe uma emoção muito grande de reviver e dar continuidade àquilo que ela fazia com muita excelência, com muito carinho. Eu via que ela tinha carinho pelas clientes dela, então eu tinha isso no meu coração, de fazer o mesmo com muito carinho, com muito amor e realizar o sonho das pessoas, porque quando você olha para as pessoas, você vê que elas têm sonhos e desejos. Então, você tentar, no mínimo, fazer algo que possa atender a isso. Então, eu já tinha esse objetivo entranhado em mim e só precisava ir moldando mesmo. Então, fiz um primeiro curso, comecei a atender na minha casa. Depois, comecei a atender nas casas. Eu ia a pé, eu cobrava assim R$ 5 para fazer o cabelo, subia o morrão para fazer o cabelo por R$ 5. Mas eu acho que isso Caramba. é importante. Aham. Você saber que você tem um ponto de partida e que cada passo que você dá faz parte do seu trajeto e que você precisa valorizar também aquele tempo que Uhum. parece ter sido difícil, mas não foi. Foi um processo, um aprendizado, né? E faz parte para que quando você também chegar onde você quer chegar, você também olhe para trás e entenda e compreenda todo aquele processo que você passou. Então, eu vivenciei muito isso. Eu fiquei alguns anos atendendo nas casas e com esse processo de 5 e 5, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter meu primeiro salão no centro de Bom Jardim. E aí comecei a trabalhar com rotinas de salão, né, que a gente chama de rotina, luzes, moreno iluminado, corte progressiva, esses trabalhos rotineiros que são de todos os dias no salão. Aí Uhum. um belo dia apareceu uma pessoa perguntando se eu fazia um penteado nela. Uhum. Aí eu falei, e agora? Eu não sei fazer penteado. Eu achava que eu não sabia fazer, mas eu me atrevi, como eu falei, né? Eu tenho essa coisa do Aham. atrevimento, eu me atrevi a fazer e deu super certo. Ficou bonito, ela amou o penteado e aí ela foi virando a minha propaganda. Começaram a aparecer outras Olha que mulheres legal. querendo também fazer penteado. E eu fazia e achava que estava lindo, mas precisava ter um formato, precisava ter uma harmonia, Uhum. sabe? E eu agradeço muito a Deus, que eu acho que é um dom mesmo que eu tenho, mas eu penso que um dom você precisa trabalhá-lo, você precisa moldar esse dom. A gente não pode parar, né, no discurso de que é um dom e basta. Eu acredito que se é um dom, você precisa aperfeiçoá-lo. E então eu comecei a fazer isso. Então apareceram muitas mulheres também querendo o meu penteado, o penteado da Tânia, porque ficou bonito, eu vi,
você fez uma pessoa e eu gostei muito, vim te procurar. Então, eu comecei a perceber que eu precisava também me especializar para entregar um trabalho, né, excelente. Eu sempre pensava muito na minha mãe. Eu sempre fiquei com a minha mãe muito assim na minha cabeça. Ela é uma inspiração para mim mesmo, porque eu via o carinho com que ela fazia os cabelos, sabe? As mulheres saíam de lá felizes, com os olhos brilhando. Então eu pensava assim, ai Deus, eu quero que as pessoas saiam daqui com os olhos brilhando também, que elas saiam felizes, porque uma coisa é você fazer o seu trabalho, a outra coisa é o valor que você agrega ao trabalho que você fez, sabe? Então, para mim, tem essa diferença. Hoje eu não consigo entrar no salão e não pedir a Deus que eu entregue o meu melhor para as pessoas. E quem são as minhas clientes, elas podem testemunhar isso em meu favor, porque acho que essa é até a minha marca. Todo mundo sempre fala, poxa, Tânia, eu gosto tanto de vir aqui, você conversa com a gente, você trata a gente super bem, você escuta a gente, e é maravilhoso. Não é só sobre fazer o cabelo, mas é sobre o acolhimento, né? Então, eu sempre pensei, quando eu penso em penteado enquanto estética, de outro lado, eu também penso enquanto acolhimento, sabe? Acolher as pessoas e que seja um momento marcante na vida delas, principalmente para as noivas, que a gente está falando de noivas. Então, eu sempre falo assim, que não é sobre pentear. Isso, talvez, se você procurar no meu Instagram, você vai achar alguns posts que eu falo muito isso. Uhum. Não é sobre embelezar, não é sobre pentear. É sobre você eternizar momentos na vida daquela pessoa. E não é eternizar por filmes, né, ou fotos, mas é eternizar na memória. Porque a memória da gente é marcante. É verdade. Né? É algo que você não vai esquecer para o resto da sua vida. Sejam experiências negativas ou positivas, você vai guardar na sua memória. Então, eu sempre falo, meu Deus, que eu possa contribuir para que as pessoas, para que as mulheres, as noivas, elas eternizem de forma positiva um dos dias mais importantes da vida delas. Então, que eu tenha essa consciência de fazer e de entregar o meu melhor carinhosamente, com respeito. É uma baita de uma responsabilidade, né? E é uma grande responsabilidade. É muita responsabilidade. É uma das coisas que eu falo quando as noivas procuram a gente, né, para fazer um orçamento. Uhum. E eu sempre gosto de ter essa conversa olho no olho. Sinceramente, quando eu vou fechar um orçamento para a noiva, eu gosto de conversar para que ela entenda que a gente não está lidando com um simples momento, com um penteado ou maquiagem que seja, ou o dia da noiva. A gente está lidando com os sonhos dela e que isso vai marcá-la para o resto da vida, né? Então, assim, é muito importante. No dia que eu faço noiva, eu fico nervosa, porque eu sei, a gente faz a prévia, a gente conversa com a noiva, a gente tem aquela troca, né? Tem aquele contato, né? Aquela aproximação, mas mesmo assim, quando chega no dia, dá aquele frio na barriga. Você já fez a prévia dela, já testou o penteado, a maquiagem, mas dá um frio na barriga no dia. Eu imagino. Porque você está lidando com sonhos. Sim, e é muito bonito isso, né? Porque é como você disse, você acaba memorizando para a vida inteira, né, aquele momento. E aí, quando a pessoa tem uma experiência boa, é legal porque quando acontece o casamento, todo mundo vai, nossa, como que a noiva tá bonita, tal, né? Aonde que ela se arrumou, né? Exatamente. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Aonde que ela se arrumou? E aí que é legal, porque eu penso que aquela primeira que você falou, que mesmo você não tendo a técnica, mas ficou bonito, foi a primeira que aconteceu isso, né? Ela foi pro casamento, onde se arrumou? Ah, foi com a Tânia. E aí começou, né? Porque espalha isso rápido, né? E é muito legal, porque as pessoas veem o seu trabalho, é uma propaganda, digamos assim, já feita, né? No rosto da pessoa, né? No momento mais importante, assim, digamos, da vida dela. Então, eu acredito que você tenha tido muito orgulho também dessa sua trajetória, né? De conseguir marcar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, essas pessoas, de uma certa forma, também marcaram o seu trabalho, né? Exatamente. Enquanto você estava falando, estava pensando exatamente nisso. No quanto também essas
essas mulheres marcam a vida da gente, marcam a trajetória. Esses dias eu estava olhando o meu Instagram e estava vendo as noivas que eu já fiz. Uhum. E aí atualiza a página delas, né, foto delas para mim, aí já está com filho Olha que e legal. a criança já cresceu. Que E, legal. Tiago, uma coisa que me marcou muito, eu não tinha entendido. Eu custei para entender que o que eu faço é uma missão. Eu estou Uhum. cumprindo uma missão. Eu demorei muito. Eu achava que era a minha profissão e não uma missão. Eu entendi isso quando eu estava numa conversa com uma irmã minha que eu amo de paixão, a Taime. Eu amo minhas irmãs, minha família toda. Eu tenho irmãs também por parte do meu pai. É uma Aham. família grande, 9 para cá, 5 para lá, junta tudo e faz uma família assim linda, Que graças a legal. Deus. E essa minha irmã, a gente é muito chegada. E um dia eu estava conversando isso com ela, eu falei, Taime, eu sinceramente, eu não sei se eu... Porque eu passei no concurso de Bom Jardim para professora e comecei a ficar muito confusa, eu não sabia se eu queria continuar com salão, continuar Uhum. com atendimento, continuar atendendo noiva ou se eu queria me dedicar exclusivamente à escola, porque o que eu pego para fazer, eu gosto de fazer com carinho, com cuidado, com amor. Então eu fiquei muito perdida. Ela olhou para mim e falou assim: "Você já parou para pensar que você participa de um projeto lindo?" Eu falei: "Qual?" Ela falou assim: "Você participa de um projeto chamado Família." É verdade. E aquilo me emocionou. Meus olhos encheram d'água. Eu falei assim: "Puxa, Deus, obrigada por essa oportunidade", porque eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha olhado Uhum. com esse olhar, sabe? De que você está participando de um projeto que é importante. Começar uma família, aquela pessoa está deixando a família dela e está começando outra. E você faz parte disso. Você está fazendo parte do começo de uma história, ainda que a sua participação seja mínima, você faz parte. Então eu entendi. Eu falei: isso aqui não é só um trabalho, isso é uma missão também, Que né? bacana. É, e realmente faz todo sentido, né? É o que marca realmente o início de uma nova família, né? Isso é muito significativo. E a gente começa a olhar para a nossa profissão assim como você disse. Não é somente uma profissão, é uma missão, né? Sim. Isso dá todo sentido, né? Para a gente acordar, para a gente continuar estudando, para a gente continuar evoluindo, porque eu acredito que esse ramo da beleza é um ramo também que nunca para, né? Não Sempre tem para. novidade, né? Não para. É novidade a todo tempo. Eu já fiz várias especializações e por mais que eu me especialize, eu estou sempre em busca de conhecimento, porque eu acho que é importante. Acho que se você entrega algo para alguém, você precisa entregar muito, muito bem entregue. Você tem Uhum. que entregar um bom trabalho. E aí eu sempre me preocupo muito com isso. Então eu estou sempre em curso de especialização, vendo assim quais são as tendências, né, para casamento, para penteado. Eu particularmente gosto muito de penteados assim que são mais fluidos, que revelam mais o interior da pessoa, a personalidade dela. Então, quando a noiva chega lá, que ela chega com a sugestão, né, com a inspiração dela, aí eu já mergulho ali com ela também, a gente já parte para procurar assim inspirações que tenham a identidade da noiva. Então hoje tem todo um contexto e é o que eu sempre digo. Eu falo, o nosso trabalho ele precisa ser contextualizado. Não simplesmente eu faço isso e só faço isso. Eu faço, como eu faço, o que eu faço para que fique bem feito, o que eu faço. Será que eu penso individualmente? Será que eu trato as noivas individualmente, cada uma com a sua personalidade, com a sua característica marcante? Eu penso nisso tudo quando eu vou atendê-la. Então, tem essa individualidade, tem essa questão de pensar na personalidade, se tem a ver, se o que você está oferecendo para ela tem a ver com aquilo que ela busca, com o que ela procura. Então, tem todo o envolvimento. Daí a questão de falar sobre responsabilidade, que é um trabalho assim, muito responsável, porque a partir do momento que ela fecha um contrato com você, até o dia de ela casar, não, até o dia de ela casar, não, até depois que ela se casar, né, para a eternidade, você traçou ali um caminho com ela. E é importante que nessa caminhada ela olhe
para trás e diga: foi o dia mais feliz da minha vida. Que legal, Tânia, que legal. Isso é uma coisa que eu assim sempre tenho no meu coração. Seja de um atendimento simples a um atendimento mais rebuscado. Sim. Não importa se é uma noiva que vai casar no civil, se vai ser uma celebração simples, ou aquela que vai fazer uma festa linda e maravilhosa, muito grande, para muitos convidados. Eu sempre penso nos mesmos detalhes. Isso que eu ia te fazer a pergunta, né, sobre essa diferença que tem das cerimônias, né? E como que isso também impacta até nesse detalhe que você falou, Sim. porque você tem que conversar com a noiva e o ambiente também influencia onde vai acontecer o casamento. Eu penso que, por exemplo, um casamento ao céu aberto assim, deve ter na minha visão como leigo, deve ter uma preocupação diferente de um casamento talvez dentro da igreja, num lugar fechado ou no cartório. É assim que funciona? Como que é, Tânia? Tem uma preocupação extra, sim, porque hoje está muito na moda casar externo, né? Sim. Hoje a maioria dos casamentos acontecem no externo, de dia, à tarde, tá? É uma tendência que está muito em alta. Então, assim, tem essa preocupação. Porque, por exemplo, vamos pegar aí a minha área, que a gente está falando de noivas, e a minha especialidade, que é penteado. Quando a noiva te procura e ela fala que o casamento dela vai ser externo, então uma das primeiras perguntas que eu faço é se ela quer acompanhamento durante a festa. E a maioria não quer. Só que aí você fica com aquela preocupação. E se chover? Como que vai ser? Como que vai desenrolar essa história se eu não estou lá, que a gente quer estar? Porque quando é externo assim, surge essa inquietação, porque você não sabe, já que a maioria das noivas não escolhem, né, esse acompanhamento para a festa, e você fica pensando assim: será que deu tudo certo? Será que choveu? Vai chover? Quando você vê o céu cinza, então, Meu nossa, Deus. dá um desespero. Então, tem essas diferenças, sim. Quando a noiva ela casa num lugar que é fechado, a gente fica mais confortável, sim. E no externo, por mais que esteja em alta, seja uma tendência, tem essa preocupação, sim. Sim, eu fico imaginando, né, que essa questão do casamento externo é uma preocupação para todo mundo que trabalha com casamento. Eu ia falar né? isso, eu ia Porque complementar. Imagina um cerimoniário, né? A preocupação que tá a cabeça desse cara também, Eu ia né? complementar, não só eu, mas todos os profissionais, porque tem o filmmaker, tem o fotógrafo, tem a cerimonialista, tem todo mundo que participa e, querendo ou não, um trabalho depende do outro. É verdade. Que é outro ponto que eu converso muito com as noivas. Eu sempre falo com elas: olha, quando a gente decide casar, a gente precisa procurar pessoas que se especializaram naquele trabalho. Porque, por exemplo, Thiago, eu vou fazer uma noiva e aí eu não sou especializada em penteado. Sei fazer, igual comecei lá no começo da minha história, né? Que tinha grampo aparecendo, cabelo arrepiado. E eu achava que estava bom, mas não estava. Então, digamos que seja isso. Aí, você, Thiago, é um fotógrafo que está acostumado a fazer aquelas fotos top das galáxias. Aí você chega lá no meu estúdio para poder fazer o making off da noiva. Aí você olha para o penteado. Você é o fotógrafo, você está acostumado a fazer fotos. Pensa junto comigo, vamos para a linha de raciocínio, sabe? Então, um trabalho influencia no do outro. Então, sempre nessa área do casamento, a noiva pensar como um todo é muito importante. Sim. Não tentar, porque o que acontece com a noiva? Quando ela fala, vou casar, ela marca o lugar que ela vai casar, ela marca o cerimonial, ela vai marcando o buffet e, por último, ela deixa a beleza dela. Quando ela chega na beleza dela, todo mundo sabe que casar é muito caro, custa muito dinheiro. Quando ela chega nela, que, sejamos honestos, né, quem rouba a cena num casamento é a noiva. Exatamente. O noivo fica lá igual um par de jarro esperando a noiva, que vai atrasar. Exatamente. E a noiva é que brilha.
E aí, quando ela chega nela, ela já gastou muito dinheiro, aí ela tem essa tendência, nesses anos de estrada aí, eu posso falar isso com muita garantia, quando ela chega nela, ela começa a economizar. Aí ela vai procurar o vestido mais barato, que aí o dinheiro já está acabando. Aí ela vai ver quem que cobra mais em conta para fazer um penteado, uma maquiagem, ou um dia de noiva, que seja. E é nessa hora onde, é neste lugar que pode morar o perigo. Sim. Porque justo com ela vai entregar o que sobrou, digamos assim, e isso vai influenciar no trabalho lá que ela pagou, das flores, da decoração, né, da cerimônia, vai influenciar, porque está tudo lindo, mas ela, na tentativa de usar o que ela tem de recurso, é só aquilo, acaba ficando prejudicada. Então, é outro ponto importante aí que eu gosto de conversar e trazê-las para convidá-las, né, para uma reflexão sobre isso. Sim. Porque eu recebo muita noiva que, quando você passa o orçamento, ela dá aquela titubeada, vou pensar, qualquer coisa eu entro em contato. Mas por isso que eu te falei, do tanto que eu gosto de conversar pessoalmente, para que tenha esse olho no olho, e ela entenda a importância de que é, sim, um dia marcante, que é, sim, um dia importante, e que ela deve, sim, escolher o melhor para ela. Eu sempre falo isso, noivas, escolham o melhor para vocês, não menos que o excelente. É verdade. Até porque, Tânia, casar, normalmente de casa uma vez, né? Sim. Então, ninguém tá com um manual ali de instrução, como é um casamento. Sim. Então, o pessoal vai... E é natural a pessoa, quando vai pensar no casamento, pensar no externo primeiro para... tem que ver a minha parte também, né? Sim. E é legal você trazer essa informação, até para quem sabe tá assistindo a gente aqui, tá pensando em casar, já acendeu o alerta e falar assim, vamos tentar ver outras prioridades primeiro, porque realmente, gente, se a gente for parar para pensar, questão de decoração, a gente consegue dar um jeito, mas a noiva, eu acho que não tem como. Igual eu casei também, né? E é literalmente isso que você falou. O noivo, ele fica ali, só, boa noite, que bom que você veio, né? Você fica ali, obrigado. Mas tá todo mundo interessado em ver a noiva. Ninguém fala assim, nossa, como você está bonito. Ninguém fala isso. Não, infelizmente, sinto muito em te informar. Desculpa pela informação. Por isso que eu brigo, eu falo, coitado do noivo, fica lá igual o pai de jarro esperando a noiva chegar. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já a sua consulta pelo WhatsApp 22 981 39 1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Eu falo, coitado do noivo, fica lá igual o pai de jarro esperando a noiva chegar. E muitas noivas ainda atrasam, né? Então o noivo fica lá nervoso, ajeitando o terno daqui. É isso aí. E os convidados sentados, você ouve aquele barulho, aquele som de voz baixinho das pessoas conversando. Mas quando a noiva chega na porta ou da igreja ou do local onde ela vai se casar, dá aquele silêncio, né? Aí começa aquela música, todo mundo levanta e já olha para trás, né? Com aquela emoção. Então, eu vejo isso como algo muito diferente, como algo muito especial e tem que ser aquela entrada triunfal mesmo, a partir do momento que a pessoa decidiu, vou casar. Então, né, bom que você já se casou e tem essa experiência, né, que tem essa coisa bonita da entrada da noiva, é muito bonito. Tem. Eu acho lindo. O nosso casamento foi muito curioso, Tânia. Quem atrasou foi o padre, acredita? A Thalia chegou, teve que ficar dentro do carro e esperar o padre chegar. Ai, meu Deus. Né, Thalia? A gente casou uma vez só, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Mas ficou tão marcante isso. A gente teve que esperar o padre chegar. Nossa, essa foi ótima. Mas, tipo assim, eu não vi ela antes, ela ficou dentro do carro lá, tudo tranquilo, mas eu vi o carro chegando e eu falei assim, e aí o povo, cadê o padre, cadê o padre? Mas acontece. Não, acontece. Comigo, com a gente, Tânia, acontece cada coisa que é bom quem gera conteúdo, gera experiência pra passar pra próxima. Fala assim, ó, aconteceu isso no seu? No meu, o padre atrasou. Olha, o padre. Mas é legal, né, Tânia, isso. E eu lembro justamente que essa expectativa que as pessoas têm é legal, né? Porque é um dia muito importante para a mulher, né? Sim. Para o homem também mas eu acho que para a mulher é mais justamente por essa questão da expectativa que as pessoas têm em ver ela chegando, né? Sim, é uma expectativa muito grande. Né? E a gente vê que a noiva ela fica nervosa com isso. Por isso, Tiago, que eu sempre reafirmo, é uma responsabilidade muito grande, porque você, por exemplo, as noivas costumam fechar a média assim, de 1 ano, 2 anos antes. Tem noiva que fecha 2 anos antes, sim, com antecedência, porque dependendo do profissional que ela quer, ela vai custar para ter aquela vaga. Então, ela já entra em contato antes. Uhum. E aí, a partir do momento que ela fecha esse contrato com você, você precisa dar essa assistência a ela. Você precisa ajudá-la. Às vezes elas têm dúvidas, estão inseguras. Então, por que eu falei da responsabilidade? Porque você lida com a emoção delas. E as noivas, elas ficam muito emotivas. Sim. Então, assim, a gente segura aquela ajuda, junto ali com elas, a gente segura muito o momento de tensão que é no dia do casamento. Por quê? Porque ela vem ali resolvendo tudo, ela junto com o noivo, com a família, todo mundo vai resolvendo tudo. Só que quando chega no dia do casamento, vocês devem se lembrar muito bem disso. Sempre acontecem os imprevistos, né? Acontece. Vai chover, casamento é externo, mas o céu ficou preto de repente. Faltou flor, faltou comida. Assim e mesmo. aí, às vezes, existe uma falta de sabedoria de fazer um contato com alguém que está resolvendo esses problemas. Existe isso também. Uhum. E aí ligam para a noiva.
É, pior coisa que tem, né? Ligam para a noiva ali na hora que você está maquiando, penteando. E aí a noiva desaba, começa a chorar. E a gente precisa ter uma sabedoria muito grande de acalmá-la, sabe? De reverter a situação, de contornar a situação e acalmar a noiva. Ou seja, a gente também acaba sofrendo esse impacto psicológico, né, dessa emoção, essa adrenalina toda, a gente vivencia isso tudo, até colocá-la dentro do carro, que a gente faz muito esse trabalho, né, de colocar a noiva dentro do carro para ela ir para a igreja ou para ir para o local do casamento dela. A gente segura aquela tensão ali. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque se algo deu errado, imagina eu falar assim, se eu fosse você, eu processava a cerimonialista, sei lá, alguém que falhou. Imagina, colocar lenha na fogueira, sabe? Então, você tem que fazer... Piora a situação. Exatamente. Você tem que reverter aquela situação. Fica calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, no fim dá tudo certo, vão resolver para você, você vai casar, qualquer coisa que acontecer não vai mudar essa data, não vai mudar o que vai acontecer hoje, serão mínimos detalhes, e você vai tendo essa conversa até que a noiva se restabeleça e fique tudo em paz de novo. A gente já passou por situações assim complicadíssimas. Teve uma noiva que ligaram para ela de vídeo para mostrar para ela como estava a decoração. Quando ela viu uma flor lá, que eu esqueci o nome da flor, eu sei que era uma tulipa, mas que ela tinha que ser usada de cabeça para baixo, alguma coisa assim. Quando ela viu que não estava na posição que ela queria, ela surtou. E aí a gente fazendo aquele trabalho de acalma daqui, acalma dali, conversa e acolhe. No final veio o pai dela com um mini garrafinha de Chandon para dar para a equipe, agradecendo. Ele falou, nossa, vocês... Eu falei, nem sei se vocês bebem ou não, mas eu estou assim, tão agradecido, mas tão agradecido de vocês terem acalmado a minha filha, porque eu pensei que ela fosse ter um troço aqui, de passar mal. Então, o trabalho de vocês é muito importante, esse carinho de vocês é muito importante. Obrigada. Eu imagino, porque, igual, Thalia e eu, nós escolhemos casar de uma forma mais simples, né? É uma estrutura mais simples. A gente deu mais preferência também à questão da cerimônia na igreja e fizemos uma recepção, mas coisa bem simples mesmo, nada de gastar muito, nada disso não. Mas numa estrutura simples. E já deu uma trabalheira danada. Nossa, né, Thalia? Thalia, você tá lembrada, Thalia? Participa com a gente aí, Thalia. Eu lembro que no dia do casamento, eu tentei blindar ela o máximo e eu tentei resolver as coisas, mas mesmo assim sempre tem um ou outro que dá uma ligada, né, Thalia? Eu me lembro do dia, como que foi. E eu tinha muita questão de eu querer ir resolver também. Tem isso também. Tem isso que acontece, né? Eu queria, eu preciso ir lá pra ver. Não, mas é o seu dia, é o dia de você se arrumar, minha filha. Não é o dia de você ir resolver as coisas. Acontece. Então, isso acontece muito. E é um trabalho muito bonito, essa questão de acalmar, de tranquilizar a noiva nesse momento, de olhar esse trabalho não só como um trabalho, né, o penteado que precisa ser feito, é como você falou mesmo, mas uma missão, porque é um momento tão especial e que passa tanta coisa na cabeça que é tudo que a noiva precisa de alguém para acalmar, né, para apaziguar toda a situação. Exatamente. É um trabalho muito lindo, muito lindo. E tudo que a noiva não precisa é alguém para poder atrapalhar, né? Exato. Aparecem esses inconvenientes aí, mas a gente tenta contornar, assim. Legal, e é muito especial mesmo. Legal. É muito lindo. Eu tenho uma história, aqueles stories que ficam salvos, de muito depoimento. E às vezes eu entro ali só para ver a trajetória assim das noivas, dos depoimentos. Eu fico emocionada, porque eu vejo que eu assim cumpri a minha missão, sabe? Mesmo lá no começo, quando eu nem sabia fazer direito, ali tinha um carinho. Não tinha a técnica, não tinha a experiência, mas tinha o carinho e o cuidado.
E eu acho que é isso que move, sabe? Você ter carinho, você ter cuidado, você respeitar o sonho dos outros, você mergulhar no sonho do outro também, entender que o quão importante é para a pessoa. Acho que isso faz ser tudo diferente, ainda que não seja tão perfeito como, né, no começo dessa minha trajetória. A partir do momento que eu comecei a pentear, trabalhar com penteado, com a beleza da noiva, né, com esse dia da noiva. Então, acho isso fundamental, essa coisa da excelência. Eu sempre prezo muito por isso, pela excelência. Às vezes eu estou lá penteando uma noiva, tem uma madrinha, ou a mãe da noiva, ou até o fotógrafo, eles estão assim, gente, ela é muito perfeccionista, ela vai nos mínimos detalhes. Que legal. Mas não são os mínimos detalhes só porque você quer que fique muito bem feito. São os mínimos detalhes também porque tem valor, né? Você está ali agregando valor. Tem valor para aquela pessoa que está sentada ali na sua cadeira, criando expectativas, porque elas vêm cheias de expectativas, né? Então, você também está com expectativa sobre ela e ela sobre você. Então, a minha missão é, né, surpreendê-la, né, mais ainda do que ela esperava, que é outra coisa que eu acabo escutando muito das noivas. Elas falam assim, ai, foi mais do que eu esperava, principalmente na prévia, no dia de fazer o teste. Elas falam, nossa, eu vim com essa inspiração aqui, eu esperava que você fizesse parecido, mas você me surpreendeu, você fez melhor, porque eu sempre olho além, eu sempre penso assim, o que eu posso fazer de melhor nisso que eu estou fazendo? Né? Como que eu posso servir melhor? Então, tenho sempre isso em mente. Eu acho que isso faz toda a diferença. Que legal, Tânia, que legal. Você comentou aqui agora há pouco sobre a questão do fotógrafo estar lá fazendo o making off, acompanhando. Isso também é uma coisa que você precisa também se preocupar, né? De o ambiente estar bem arrumado, bem acolhedor, para sair também bonito nas filmagens, nas fotos, né? Muito. A estética, né? A gente tem que ter essa preocupação, sim, de onde você está arrumando a noiva. Precisa ser um local arrumado, um local reservado para ela, porque tem esse making-off aí, né? A maioria das noivas contratam o making-off e vai o fotógrafo com equipe, que deixa a gente tenso também. Deixa né? também. Parabéns para os fotógrafos, para os filmmakers, para vocês, mas vocês nos deixam nervosos, sim. Porque eles querem fazer o trabalho deles muito bem feito também. E é claro que eles precisam de um ângulo, eles precisam da noiva em determinada posição, em determinado momento. Às vezes está chegando com um buquê, puxa, pegar. Às vezes a pessoa está chegando para entregar o buquê e você está ali finalizando um grampo. Quando vê a noiva, faz assim. Dá aquela virada e o fotógrafo precisa daquela cena. Ele precisa também criar esses momentos assim emocionantes, sabe, ali. Então, a gente fica tenso, porque você também quer fazer seu trabalho, o fotógrafo quer fazer o dele, mas, assim, graças a Deus, maioria das vezes mesmo, todo mundo se entende, dá super certo, fica um ambiente muito saudável, muito feliz, que todo mundo conseguiu fazer seu trabalho. Eu sempre penso nisso, eu penso assim, puxa, eu preciso também ajudar, né, a equipe dela que veio para selar esse momento aqui com ela. Eu preciso que isso aqui seja especial também. Isso aqui faz parte. Não é lá da igreja, não é a partir da igreja. É a partir da hora que ela começou a produção dela. A partir do momento que ela começou a se arrumar para se casar, ali já começa a história dela, né? Daquele dia, né, especificamente falando, do dia do casamento. Então, você precisa fazer algo, você precisa entregar algo que ela se emocione o tempo inteiro, porque o dia do casamento é essa emoção. Todo mundo com um lenço na mão, né, secando as lágrimas, porque é emocionante. É verdade. Realmente, passa um filme na cabeça, né? Um filme, é um filme. É muito legal, porque você fica criando expectativa sobre aquele dia. Sim. E aí, por mais que você que você se relacione com a noiva, converse com ela, troque ideias e se conecte com ela, né, e tenha muito contato, no dia passa um filme. Como vai ser esse dia? Sim. Sempre quando acaba, eu sento assim, missão cumprida. Porque é uma missão
Em média, quanto tempo que leva para arrumar, para a noiva ficar pronta aí? Porque, sei lá, o pessoal, agora eu vou fazer aqui um desabafo. O pessoal, quando a noiva atrasa, culpa o pessoal que está arrumando a noiva. Você já recebeu essa culpa diversas vezes, não já? Já, E sim. nem sempre a culpa é sua, digamos Não, assim, né? não. Mas dentro desse sentido, em média, eu sei que cada um é um, mas em média, quanto tempo que leva aí para uma noiva ficar pronta? Então, Thiago, depende muito do que a noiva contratou. Eu tenho noivas que querem unicamente o penteado, ir embora e casar. Uhum. E tem a noiva que quer o dia da noiva. A maioria dos pacotes que eu fecho são com o dia da noiva. Porque ela tem um conforto, ela tem uma assessoria. Eu converso isso tudo com as noivas. As noivas que chegam lá e falam assim, não, eu queria saber quanto que você cobra só o penteado. Aí eu pergunto assim, por isso que a maioria já fecha o dia da noiva. Eu pergunto assim, quem vai colocar seu vestido? Aí elas começam a pensar. Você vai usar véu? Vou. Tem alguém que coloque o seu véu? Entendeu? Então, assim, os pacotes que eu fecho, eu falo assim, você já escolheu o seu penteado? Qual penteado que você gostaria? Você acha que esse penteado vai ficar legal para você, com o seu vestido? Qual a composição? O que você espera? Qual mensagem você gostaria de passar? Aí elas começam a refletir. E nessa reflexão, aí conversa, elas fecham o dia da noiva. Porque elas entendem que não é um penteado, é um casamento. É um dia especial e precisa ser, sabe, tratado com muito cuidado. Uhum. Então eu fecho. Então, respondendo ao que você me perguntou, o dia da noiva, a gente fica assim, praticamente, exemplo, se a noiva for casar de manhã, dependendo das acompanhantes, né, que às vezes tem noiva que quer, eu gostaria de me arrumar com a minha mãe e com a minha irmã, que é muito especial para mim, ou a madrinha, que é muito especial para mim, tem as histórias, né? Então, um casamento de manhã, a gente começa uma produção 5 da manhã, para que 10h30 estejam todos prontos para que a noiva case às 11. Um casamento à tarde, a gente começa 8, 9, depende muito de quantas acompanhantes tem juntas. Entendi. Mas para produzir uma noiva mesmo, acaba não demorando tanto. O que faz ficar muito demorado? É todo o enredo ali da história, né? Ela tem o fotógrafo, ela tem o making, o filmmaker dela, a pessoa que vai fazer as filmagens, ela tem o horário que vai entregar o buquê, ela tem as fotos que ela quer fazer junto com a família ali, nesse momento mais descontraído, tem todo esse momento ali. E isso leva um bom tempo. Mas se levasse em consideração mesmo a produção só da noiva, eu diria que em torno de 2h30, contando o cabelo e maquiagem. Uhum. Cabelo e maquiagem, 2h30, 3 horas. Aí depende da profissional que vai maquiar também. Uhum. Por quê? Porque a gente já fez a prévia dela. Uhum. A gente já sabe exatamente o que vai fazer, o que vai usar. Então, não tem muita demora. Sim. É porque a gente faz com muito cuidado mesmo, sabe? Então, a gente faz um trabalho assim mais demorado, mas mais para preservar aquilo que a gente testou na prévia dela. Uhum. E manter 100% daquilo que a gente fez na prova tanto da maquiagem quanto do penteado. Que legal. Mas o dia assim da noiva mesmo, ele leva aí de repente metade de um dia. Já fiz noivas que foi o dia inteiro, porque era muita gente, que particularmente eu não gosto muito. Uhum. Eu gosto de, quando atendo poucas pessoas, a noiva, a mãe da noiva, a madrinha, 2 madrinhas. Uhum. Quando é muita gente, o ambiente fica muito tumultuado. Sim. Aí pode acarretar em atraso mesmo, por causa desses momentos. Vamos tirar uma foto. Vamos fazer uma foto com roupão. Vamos fazer uma foto você recebendo o buquê. Vamos fazer uma foto você se alimentando ou tomando um chandon, sei lá, alguma coisa. Essas coisas que tem no momento ali do making off. Então, esses momentos são contados também. Mas, no final da conta, quando acontece o atraso, normalmente fica na conta de quem faz o penteado. Mas não é porque quem faz o penteado está atrasado. É porque aquele cronograma foi rolando, e a noiva faz tudo, e a última coisa que ela faz é o penteado. Aí é super engraçado, que
estava te falando da tensão, que aí quando tá dando a hora final da noiva, aí fica assim, ó, o fotógrafo aqui, o filmmaker aqui, a mãe pronta aqui, as madrinhas prontas em volta e você ali finalizando o penteado da noiva e todo mundo assim, te olhando, esperando você. Só que aí todo mundo esqueceu que a noiva chegou, a gente fez o check-in da noiva tal hora, para ela fazer check-out tal hora, mas que no meio daquele caminho ali, teve intercorrência, teve uma demora, teve um monte de fotos a serem feitas, teve conversa, teve, só um momentinho que eu vou precisar fazer isso. Um monte de coisa acontece no meio do caminho, mas a conta é fechada na mão do profissional que faz o penteado. Isso daí você pode entrevistar qualquer penteadista que ela vai te falar essa tensão que é porque você que fica com a hora final ali de finalizar o penteado, porque você só pode finalizar o penteado da noiva depois que ela está com a maquiagem 100% pronta. E você que coloca o véu também. Entendeu? Entendi. Então, aí, ó. Thalia, tem alguma pergunta para fazer? Que, ó, atenção, ó, não coloca a culpa na cabeleireira, hein? Por favor. Como que é que você falou? Penteadista ou penteadora. Olha, é a primeira vez que eu uso essa. Eu sempre cabeleireira, mas penteadista é bonito. Porque o cabeleireiro, ele engloba todo o trabalho dentro aí de cabelo. Tá. E o penteadista, ele é especialista em penteado. Só o penteado. Isso. Que legal. Fala aí, Thalia. É interessante que enquanto você estava falando, Tânia, eu fiquei pensando assim, esse período, né, de cronograma que tem, ele também precisa levar em conta esses momentos, às vezes, de tensão da noiva, que a noiva para, às vezes começa a chorar. Sim. Então, isso tudo contribui também no atraso. E, no seu caso, né, você, enquanto profissional, não pode tratar os outros colegas profissionais como crianças, né? Olha, gente, vamos lá. Imagina a situação. Não, mas aí, poxa, na hora de colocar a culpa, vai colocar no cabeleireiro? É brincadeira. Agora você falou uma coisa que foi até legal e engraçado ao mesmo tempo, porque você fica pensando isso, mas você não pode... Né? E não é nada educado falar. Claro. Mas quando, às vezes, o fotógrafo está lá com a noiva, vem cá, vamos fazer uma foto aqui? Fica assim. Aí tá você lá batendo o pezinho, esperando sua hora e olhando para o relógio. Então, você fica realmente pensando isso. Fulano, ei, eu também preciso terminar meu trabalho. Faz parte. Você pensa, mas não pode falar, claro. Mas, assim, graças a Deus, na maioria das vezes sempre dá tudo certo. Graças a Deus. Quando acontece atraso, não é aquele atraso exorbitante, mas já passei por situações, assim, constrangedoras também, mas que aqui eu penso que tudo é crescimento, que as coisas não acontecem para você arrumar justificativas para aquilo que deu errado. O erro, costumo pensar, Denis, meu marido, me traz também muito essa reflexão, que serve para você dar um upgrade, sabe? Para você crescer, para você olhar e falar, isso aqui eu não faço mais, esse erro eu não repito, isso eu não cometo. Então, é um trampolim. Né? Depende de como você enxerga aquilo que aconteceu. Né? Então, eu procuro sempre ter esse olhar. Se eu fiz errado, eu vou melhorar, eu vou buscar uma especialização, eu vou melhorar mais ainda para que eu nunca mais repita aquilo que eu fiz de errado. Bacana. E hoje, Tânia, o que te motiva? O que faz assim seus olhos brilharem assim no que tange aí a sua profissão? Ou a sua missão, né? Vou até no que tange a sua missão. Estava conversando isso com o Denis, meu marido, né? Fazendo uma reflexão sobre isso, né? O que me motiva hoje? É essa missão mesmo, Thiago. Essa missão de participar desse projeto de construção de família, de ver os olhos brilhando, de ver alegria, sabe? De ver conforto, de ver carinho, de ver acolhimento. Então, essa minha missão aí, ela é muito... eu estou muito assim, presa nisso. É claro que quando você trabalha, eu penso assim, se eu trabalho, eu mereço receber. Eu acho que isso é o natural, o comum em tudo que você faz. Com certeza. Mas não é só sobre o que você faz. É também o valor que aquilo tem quando você faz.
Então, hoje, para mim, pentear noivas tem um valor muito grande. E eu sempre falo com Deus, assim, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus para que eu faça o meu melhor, para que eu encontre a noiva que ela me encontre. E, assim, graças a Deus, nessa história minha, né, em toda minha caminhada com noivas, eu tenho histórias muito bonitas para contar, depoimentos muito bonitos. Por exemplo, recentemente, foi uma aluna minha do 5º ano, ela tinha 10 anos, ela falou assim, tia, quando eu casar, você que vai me pentear. Olha, tem 10 anos atrás isso, ou mais, talvez. E aí, ela se casou recentemente, ela mandou mensagem, oi, tia, queria marcar com você uma reunião, porque eu vou me casar. Então, assim, eu chorei na hora, porque ela era uma criança, ela tinha 9 anos de idade, nem sabia o que estava falando, talvez, mas ela manteve aquilo. Que bonito. Eu quero que você me penteie quando eu me casar. Então, tem essas histórias bonitas, tem esses depoimentos bonitos. Então, o que eu espero disso tudo é realmente continuar fazendo o que eu faço e cada vez mais melhorar, né, procurar me especializar, não só tecnicamente falando, mas pensando no que é um dia de noiva, pensando que eu estou lidando com sonhos, que eu estou lidando com vidas, né, com a história de vida de outras pessoas e o quão isso é importante, o quão isso é significativo, né, e que eu possa sempre manter essa linha de pensamento, de fazer sempre com muito carinho, sempre trazendo a minha mãe como a minha inspiração também, que ela é uma fonte inspiradora. Né, eu tenho muito apoio da minha família, do Denis, das minhas irmãs, dos meus amigos, tenho muito apoio mesmo. Que legal. É uma coisa assim, até que eu estava conversando com alguém esses dias e falando, para a mãe de uma noiva, que eu acabei de fechar um pacote, inclusive, eu falei que dentro da minha história, eu sempre me sentia assim, muito insegura, porque eu olhava para mim e eu não acreditava que eu era o que as pessoas falavam que eu era. Sim. Então, assim, é uma coisa muito difícil de você lidar, você acreditar no seu potencial. Então, eu tive essa dificuldade ao longo disso tudo de aceitar. Porque eu não sei se era uma defesa, eu não sei se era um medo, porque todo mundo fala, você é a melhor profissional que a gente tem aqui nessa região serrana. E eu olhava para as pessoas assim, gente... e eu não sei se era um medo, sabe? Uma insegurança. Porque a gente tem essas coisas, né? De ser inseguro, de não acreditar no que as pessoas estão falando a nosso respeito. E eu tive dificuldade de lidar com isso. Então, dentro dessa missão também, eu estou nessa busca de me olhar e me enxergar como... e me comportar, inclusive... como essa profissional que as pessoas enxergam. Sim, e é o que eu sempre escuto falar sobre você antes de te conhecer pessoalmente, antes de saber que o Denis era seu esposo, né? A Tânia Terra é a referência no que se trata de penteado para noivos, né, Thalia? É o que a gente sempre ouviu a vida toda, né? Todo mundo que casa sempre fala, né? Meu sonho é ter o penteado da Tânia. Incrível. Olha, isso é incrível. Fantástico. E é uma coisa que me emociona, porque quando eu ouço isso, Thiago, lá no fundo bate aquela insegurança. Gente, será que é isso mesmo? É isso mesmo. E Denis fala, é isso mesmo, você é a melhor, sim. Que legal. E o fato de você ser a melhor não significa que você está desmerecendo os outros, não, de forma alguma. Então, eu acho que isso, essa minha preocupação, é de levar talvez para um nível de comparação que não é isso. Não. E é o que ele conversa muito comigo, comigo, não é isso, Tânia, é porque você faz muito bem feito e você só precisa acreditar nisso. Eu vejo, Tânia, que existem características próprias. Então, por exemplo, você é a melhor dentro das características que você se propõe em cuidar da noiva. Sim. Mas pode ter outros profissionais que também são melhores, mas com as características delas, né? E isso não anula um profissional ou outro, né? Isso. Eu acho que a cliente, no caso, vai ver aquele profissional que tem mais a ver com o que ela espera. Se identifica. É isso. Né? A coisa de se identificar. Exato. Eu acredito que a minha referência, a minha marca é essa. Pensando tecnicamente falando, o meu estilo de penteado.
Se você visitar lá meu Instagram, você vai ver que são penteados assim mais leves. Eu gosto dessa fluidez, dessa leveza que traz uma personalidade da noiva. Sim. E pensando assim, de um modo geral, eu tenho muito essa preocupação de fazer com que o dia da noiva, sim, seja o mais especial da vida dela. Sim. E porque eu sinto isso, e por sentimento mesmo. Eu falo, gente, eu me envolvo completamente. Eu me envolvo 100%. Aproveitando que você falou dessa questão do dia da noiva, fala pra gente o que tem no dia da noiva, né? O que a noiva que fecha esse pacote com você, ela adquire, o que ela tem nesse dia? Ótimo, perfeito. O que tem no dia da noiva? No dia da noiva, você tem ali todo um atendimento exclusivo. Por exemplo, se você chegar lá no estúdio, no salão, onde for a produção, a gente atende exclusivamente a noiva e quem ela quer que esteja com ela. Por exemplo, chegou uma noiva para se arrumar, fechou comigo um pacote lá no salão, aí sua esposa chegou, Tânia, você tem um horário hoje para um corte? Não, eu não tenho horário para um corte. Eu não tenho horário para mais ninguém. Eu só tenho horário para a noiva, exclusivo dela. Então, ela tem exclusividade de atendimento. Ela tem a assessoria com colocação do vestido, porque aí você vai levando em consideração todos os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Ela tem a prévia inclusa, ela tem o hobby, ela tem chinelo, cabide, aluguel, né, que a gente fala, personalizado. Né, ela tem um coffee break ou um lanche ou um almoço, depende ali do que ela fechou, ali naquele pacote dela. Deixa eu lembrar o que mais que talvez eu não esteja lembrando. Enfim, ela tem todo esse acolhimento ali do dia que ela contratou os nossos serviços até o dia de casar. E a gente dá as orientações também, né, sobre cabelo, pele, como preparar, né, o cabelo, o que fazer no cabelo, quantos dias antes fazer, porque tem noiva que, por exemplo, vai casar, na semana do casamento fala assim, vou ficar loira, eu quero casar com cabelo loiro. Eu falo, não faz isso não, essa semana não, na semana do casamento não, você vai fazer, faz um mês antes, para depois ir tratando o cabelo. Então a gente acompanha mesmo a noiva. Ali, todo esse passo a passo, toda a dúvida que ela tem, enfim, a gente oferece um trabalho assim, bem legal, bem diferenciado e bem exclusivo, que eu acho que o que as noivas mais prezam é pela exclusividade, de elas saberem que aquele espaço ali está reservado só para elas, com quem elas querem estar, né, sem ser incomodadas. Que legal, muito bacana. E para esse ano de 2025, Tânia, a gente estamos quase chegando já no meio do ano, né? Passa rápido demais. Mas como que está a sua expectativa aí para esse ano? Questão de aperfeiçoamento, de curso, atualização, as novidades que está chegando no mercado e até essa procura mesmo. O pessoal tá animado para casar? Como que tá sendo essa expectativa para 2025? Esse ano, graças a Deus, eu falei assim, Deus, queria esse ano fechar umas 10 noivas. Porque, assim, eu cheguei num ponto, assim, também, que eu preciso e quero, primeiro quero e depois preciso, ter mais tempo para minha família, para minhas filhas, para o meu esposo. Então, eu pensei assim, hoje eu cheguei num nível que eu posso escolher quantas noivas eu gostaria de fazer. Eu falei, Deus, acho que eu queria umas 10 noivas esse ano. E graças a Deus, eu vou fechar 2025 com 10 noivas. Que benção. Bem legal. Isso. Então, assim, pensando na expectativa que eu criei lá no ano passado para esse ano, eu posso, né, agradecer muito a Deus que deu certo aí o que eu queria, como eu queria. Que legal. Né, bem legal. Pensando em cursos, ultimamente eu tenho feito bastante os cursos online, mas com profissionais que eu sei que são referências no mercado, porque quando você chega num nível que você já domina a técnica, então o que você passa a fazer? A se especializar e também se manter no mercado. Ali, o que é tendência? O que está em alta? Penteado, o que está em alta? E no futuro dá curso. Muita gente vem. Muita gente, muita mesmo. Muito vem atrás pedindo curso. Mas hoje eu não tenho essa. Já tive,
no momento da minha vida eu cheguei até a montar um cronograma assim de curso, só que é aquilo. Você tem a sua experiência, você lutou anos pela sua experiência, correu atrás. Quando você vai oferecer a sua experiência para o outro, eles acham, né, não, eu respeito a visão de todas as pessoas, Sim. respeito muito, por isso eu nem entro no mérito da questão, mas quando a pessoa te pergunta quanto você cobra para dar um curso, e você passa o valor, não é porque você estava passando só técnica, você também está passando experiência. Com certeza. E muitas vezes as pessoas não querem comprar aquilo que sabe que você merece receber. Entendi. Sabe? Então, assim, eu tive essa fase, sim. Então, eu resolvi, por hora, deixar de lado. Hoje, eu não tenho mesmo tempo para oferecer curso. E muita gente procura. Eu até cheguei a fazer assim, uns workshops já, mas me dedicar a curso no momento eu não consigo, mas eu tenho em mente esse projeto, sim, até porque a procura é muito grande, né? Perfeito. Muitas profissionais, eu agradeço assim também, agradeço muito a Deus por esse respeito de colegas de trabalho que me veem como essa referência, sabe? Ai, não, Tânia, poxa, você é a pessoa mais indicada para me ajudar, né? Eu quero aprender tudo do zero, desde a preparação ali, como é que você faz, porque seus penteados são encantadores, são limpos, são muito bem feitos, muito bem executados. E assim, quando eu posto lá o depoimento da noiva, eu dancei a noite inteira e meu penteado estava intacto. Eu tenho uma noiva que ela casou no Cristo Redentor. Uau. Era uma ventania que eu falei, meu Deus, o cabelo da noiva, será que durou? Porque ela mostrando nos stories, o fotógrafo fazendo foto e filmando tudo mais, e era muito vento. Era uma ventania. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com aquele penteado? E? Estava bem estruturado. No outro dia, ela mandou mensagem, obrigada por tudo. Caraca. Porque estava ventando tanto. Tânia, eu pensei que meu penteado fosse desmontar. Quando eu vi nas fotos, meu penteado estava perfeitamente no lugar, Que não legal. saiu um fio do lugar. Que legal. Então, você ter isso tudo assim de referência, de feedback, né, de retorno, é muito importante para você consolidar em você mesmo aquilo que você quer ser, aquilo que você quer fazer, o caminho que você quer trilhar. Então, pensando sobre toda essa trajetória, eu penso sim em futuramente ajudar outros profissionais, até porque, como bem diz Denis, ele fala, você não vai ser cabeleireira a vida inteira, vai chegar uma idade que você não aguenta mais segurar um secador. Então, sim, você precisa trocar. Mas isso é verdade, sabia? Com certeza. A gente tem que ter esse carinho, esse cuidado e essa coisa de pensar que outra pessoa pode, sim, te substituir, que isso é legal. Até porque quando a gente pensa em negócio, porque o que você faz é um negócio, né? É uma forma de escalar, porque hoje, por exemplo, você tem 10 noivas durante esse ano de 2025. Você não consegue passar desse número hoje, mas quando você vai ser uma mentora ou você vai ter um curso de aprofundamento, quantos outros clientes você pode atender, né? Então, acaba que você escala muito mais o seu negócio, Exatamente. né? Você sai do operacional e vai para uma área que é de ensinar. De né? ensinar, exatamente. E eu pretendo, espero que dê certo. Com né? certeza. E de também poder contribuir na vida de outras pessoas, de outros profissionais. Com certeza. Também trocar a experiência, as histórias que tem no meio desse caminho são muito importantes para o crescimento. Para quem está disposto a ouvir, para quem está disposto a chegar em um determinado lugar, é muito importante você ouvir o que o outro que conseguiu, né, chegar, muito importante você ouvir o que ele tem para te falar. Com certeza. Sabe? Com E isso certeza. é uma coisa que, primeiro, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que ela, sem falar, ela já te passava uma mensagem. Né? Então, eu vendo ela trabalhando, eu aprendi muito vendo. Parecia que eu não estava vendo nada, porque você é uma criança, você está ali sentado, você está vendo fazer cabelo, você está brincando, mas tinha uma mensagem ali. Com certeza. Eu vi as mulheres, que fica aquela memória fotográfica, né? Saindo sorrindo e felizes.
Então, isso é uma mensagem, sem falar, Que sabe? legal. Então, acho que isso tudo é importante. E nesse meu pensamento aí de poder agregar algo na vida de alguém, né, alguém que queira aprender comigo, a pessoa ouvir o que eu tenho para dizer faz toda a diferença. Com certeza. E quando você for lançar, estamos à disposição aí pra gente poder falar sobre isso também, tá? Estamos juntos. E, Tânia, quero agradecer de verdade você ter aceito o convite da gente bater esse papo aqui. Quando o Denis indicou a sua vinda aqui, né, e ele falou que você era esposa dele, poxa, eu fiquei muito feliz e com certeza falei assim, não, vou mandar mensagem pra ela e tal. E, poxa, muito legal te conhecer pessoalmente e ver que por trás da profissional tem um grande ser humano também, né? Obrigada. Com um coração muito humilde e muito bondoso também, né? Então, a gente vê as ações do profissional também nas suas atitudes como pessoa, né? Sim. Então, de verdade, obrigado de você ter vindo aqui no nosso podcast. Foi uma honra te conhecer e bater esse meu papo Deus. contigo. Eu que só tenho a agradecer. Como eu falei, né, quando eu cheguei, muito feliz, eu estava nervosa. Falei, ai meu Deus, é a expectativa, né? Sim. Você fica, ai meu Deus, como que vai ser? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou saber me colocar? Porque a gente tem essa preocupação, isso é natural da gente. Mas eu te agradeço muito, né, por aceitar a indicação do Denis. Não é porque é meu marido, mas é um grande homem, uma grande pessoa também, de um coração imenso. E assim, eu agradeço muito a ele, porque ele é um apoio muito forte na minha vida. Então, só tenho a agradecer, né? Agradecer a você por estar aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque acredito que as coisas não sejam um acaso, né? Com Tudo tem um certeza. propósito. Então, acredito que aqui seja um grande propósito. E eu agradeço a você, sua esposa, pelo carinho, por disponibilizar esse tempo aqui. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. E espero que você tenha gostado do Amém. nosso papo aí. Foi tranquilo? Você estava nervosa, foi tranquilo, né? Eu gosto, sabe, de a gente poder conversar assim, conhecer as pessoas, o trabalho que as pessoas realizam e principalmente isso, né, Thalia? As pessoas chegam aqui meio apreensivo e tal, e aí o papo vai fluindo. Vai fluindo, Aí a pessoa fica fala, tudo "Não, bem." passou 1 hora e nem vi, passou Nem rápido. percebe. Thalia, obrigado também aí, tá sempre nos bastidores aí. Hoje ela participou falando, né? Ela normalmente não fala nos bastidores, né? Só fica ali na operação. Mas hoje, né, participou aí com a gente também, dando a opinião e pergunta também. Participe mais vezes, tá, Thalia? Participa, hein, Thalia? Gostei. Quero agradecer também aí a SAF Assistencial, Free Online, Soneca Home, grandes parceiros, assim como o Espaço Saúde e Bem-Estar. E mandar um abraço também pro Denis aí, esposo da Tânia, e também a galera da Via Verde Consultoria, né? Grande empresa também aqui no nosso Brasil. E tem um episódio aqui com o Denis que a gente falou, além da trajetória do Denis, a gente também falou da Via Verde, né? Sobre a história da Via Verde, o que ela faz hoje no Brasil. Conteúdo rico, né? Muito bom. Conteúdo riquíssimo. E não só no Brasil, né? Fora do Brasil também, né? O Denis falou que a Via Verde também dá consultoria para fora do Brasil também. Sim. Então, um trabalho internacional. Tá aqui o nosso podcast. É só você pesquisar aí Denis Tostes, que você acha aí bem facinho aqui no nosso canal. Tânia, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Para te seguir na rede social, como que faz? É Tânia Terra, Tânia Terra Noivas, porque eu dei uma editada no meu perfil, te falei que eu estava mexendo em algumas coisas. É Tânia Terra Noivas. Perfeito. Acompanha a Tânia lá no Instagram e entra em contato com ela também, para quem sabe ano que vem você ter uma vaga aí, né? Porque esse ano, graças a Deus, ela chegou aí nas 10 noivas, mas não sei se ano que vem também já está completo também, né, Tânia? Ano que vem já tem umas Aí, ó. assim, mas sempre cabe mais uma. É isso aí. Então entra em contato com a Tânia aí que você bate um papo legal com ela e ela te passa todas as orientações, beleza? Beijo no coração. Até semana que vem. Tem episódio semana que vem, 8 horas da noite. Acompanha a gente no Instagram também, que lá a gente divulga toda a nossa agenda. Valeu? Abraço e tchau, tchau.